Programa Coma Bem, hoje recebendo dois convidados mais do que especiais. Mas nós temos uma convidada que já é prata da casa, já está aqui sempre conosco. E hoje a professora Cristiana Basso está trazendo um convidado e ela vai explicar por quê. Professora Cristiana Basso, seja muito bem-vinda ao programa Coma Bem. E eu sei que você tem uma novidade muito boa, não é o Primo Basso. Quem virá aqui hoje? Muito bem, então, além do Primo Basso, o chefe Moisés Basso. Estamos muito felizes com esse nosso encontro, com a participação do chefe. E ele virá nos agraciar, então, conversar um pouquinho a respeito da sua experiência como docente, uma vasta experiência como docente no ramo da gastronomia. Olha só, eu sempre penso, professora Cristiana, que a nutrição e gastronomia tem que andar de braços dados, de coração pulsante, com energia. O que o professor Moisés Basso vai trazer para a gente e por que ele está aqui? Explica para a gente. Sim, muito bem. Então, a intenção é nós irmos instigando, convidando, divulgando para a nossa especialização Gastronomia aplicada à nutrição, com início já para o próximo ano. Olha só. Exato. E o professor Moisés, então, será um professor dessa especialização, aceitou pelo convite, que nos deixou muito gratos por isso, e sabemos então que ele terá assim muito o que contribuir com a gastronomia, com toda a sua expertise no ramo, aliando então, que é o nosso principal objetivo da especialização, aliar a gastronomia à nutrição. Olha ofertarmos só aquele alimento, né? Saudável, gostoso, nutritivo, aquela finalização linda que o professor sabe fazer, de um belo prato. Então, a intenção é aliarmos tudo isso. E ficarmos muito atentos a esse convite que a professora Cristiana está fazendo para a gente, é um diferencial, minha gente. A professora Cristiana, como ela trabalha dentro da área de nutrição e alimentação coletiva, ela sabe da necessidade que nós temos que mudar esse status quo que nós temos de uma forma do comer. E para isso o professor e chefe Moisés Basso vem aqui trabalhar com a gente. Até uma oportunidade, né, professora, que você coloca de ele vir fazer uma consultoria, porque ele dá muitas consultorias também, e da gente poder conversar. Tá? Então faz o último convite aí para a nossa próxima especialização aqui da Universidade Franciscana e vejam bem, essa especialização é de alguma forma, tá? Eu posso dizer que a professora Cristiana Basso e o professor Alexandre são protagonistas, tá? Com todo o apoio da nossa pró-reitoria, e a gente pensa em modificar isso que a gente tem em relação à alimentação. Faz aí seu convite, professora Cristiana Basso. Exatamente. A intenção, então, é essa, para o próximo ano estarmos ofertando essa especialização que traz alguns módulos distintos entre nutrição, gastronomia e empreendedorismo. Todos estão convidados, com qualquer pessoa que tenha qualquer graduação, não é nada engessado, mas gostando dessas áreas. Pode ser um engenheiro? Pode ser um economista? Gosta de cozinhar? Será bem-vindo. Olha só, que maravilha, que bom. Tá? Obrigada, professora Cristiana Basso. Pessoal, daqui a pouquinho nós iniciaremos nossa fala com o chefe Moisés Basso. Espere um pouquinho. Programa Coma Bem aqui de volta com o nosso convidado especial, chefe Moisés Basso e também professor de gastronomia. Moisés, eu vou chamá-lo assim porque nós já temos uma certa caminhada de comunicação. Moisés, seja muito bem-vindo ao programa Coma Bem, à Universidade Franciscana, da qual você também já frequentou. Exatamente. Gente, ele é nosso. Eu digo que ele é nosso. Sou filho daqui, ele né? é filho daqui. Então, nós vamos fazer algumas falas também sobre a especialização, mas gostaríamos, eu vou te chamar de Moisés, tá? Moisés, eu gostaria que a gente trocasse algumas impressões sobre o comer de uma forma
mas não tão rebuscada, mas que esse prato ele tenha a qualidade nutricional, que ele seja bonito, a visibilidade, né? Isso, e nós na falamos, apresentação, Moisés, sobre isso, sobre desperdício, sobre sustentabilidade. Então nós vamos discorrer sobre todos esses temas. Moisés, eu vou perguntar para você, o que você pensa da nossa gastronomia? Vamos colocar a gastronomia do Rio Grande do Sul de forma geral e essa nossa nova proposta aqui para Santa Maria e região, no que isso pode impactar dentro desse nosso território que a Universidade Franciscana trabalha também na sua extensão, na sua pesquisa e no seu ensino. Não, como então a professora Tereza aí falou, e essa vinda minha, né, para cá, eu tenho familiares que moram aqui ainda, minha mãe está aqui e minha irmã também, onde eu venho seguidamente para cá e conheço de toda essa região, né, como eu disse, me formei aqui até para dar um exemplo de como essa especialização também pode abranger várias áreas. Eu sou um ex-matemático. Né? Olha só! Eu me formei incrível. aqui na Unifra, que era na época, agora é o UFN, onde tinha o curso de Matemática Aplicada Computacional. Olha só! Não era simplesmente matemática, tinha mais porém, era bacharelado. Então fui muito feliz aqui, né, dentro dessa área. Era uma área, né, vamos dizer assim, relacionada um pouco do que eu gostava, né, e hoje eu ocupo, vamos dizer, dentro da área da gastronomia, que é base de a gente calcular custos aí, né, dos insumos, né, bem como dos eventos, enfim, que a gente faz também, e dos pratos, enfim, que o restaurante precisa entender sobre esses custos. Mas eu fui buscar, né, aquilo que realmente amo fazer, que é trabalhar com a gastronomia. E desde que eu decidi por isso, prof, eu fui mais feliz ainda. Né? Gostei muito de estar aqui, né, como matemático e fazer isso. Mas não exerci nada em função da área, né, de formação específica inicial ali. E daí busquei fazer aquilo que eu gosto e daí as coisas começaram a acontecer mais. E eu me encontrei realmente. Então, como eu digo, hoje a gastronomia ela é muito aberta, né? Essa especialização no foco, né? Nessa aplicada à gastronomia, à nutrição, mas tem todo um viés onde outras áreas que se relacionam ou que se familiarizam ou que se agradam, né, com a própria gastronomia em si, vão estar muito bem atendidas com o próprio currículo e os módulos que vão ser aplicados aqui. E isso vem muito agregar aquilo que você me perguntou agora, né, como é que eu enxergo a área da gastronomia. A gente tem muito ainda que aprender, né, e caminhar nesse sentido. Claro, a gente está aqui dentro de uma região que é de muitos estudantes, muitas universidades, muitos cursos sendo ofertados aqui. Que bom que está vindo a gastronomia também a ser ou em relação, né, ou um curso relacionado com a área, ou um curso daqui a pouquinho específico que vai ter, né? Eu acho que isso vai crescer. Oportunidades, de oportunidades que vão ter aí dentro dessa área. Pode ser ter cursos de extensão, cursos breves, que é um público que também tem que ser atendido dentro da região, né? Porque a gente hoje ainda tem, dentro da área da restauração, que a gente chama, tá dentro do restaurante, ele é um colaborador que ainda não tem uma formação de ensino médio completo. Sim. Né? Você quer dizer, Moisés, a especificidade de quem trabalha que deveria, de alguma forma, ter pelo menos alguns cursos de extensão direcionados à gastronomia e também um curso superior ou um curso de extensão. Isso. É dessa forma? Exatamente. Ótimo. E que isso a universidade abre, né, e está abrindo ainda mais agora, esses cursos de extensão, mas aí esse é o trabalho nosso aqui hoje, está dentro do programa aqui do Comabem, de falar sobre isso para que a gente possa mostrar para a comunidade que ela pode vir, né? Aquele colaborador que está lá no restaurante, ele pode também estar aqui fazendo um curso. Ah, mas eu tenho que ter ensino médio completo? Não, tu pode estar fazendo um curso de extensão, no caso, uma carga menor, uma carga né? horária menor. Pessoal, tudo isso que o Moisés está falando são possibilidades muito amplas e que vão melhorar de alguma forma o saber comer, Moisés. Isso. Porque
porque nós conversávamos no sábado passado, não é, Moisés? Isso. Conversávamos no sábado passado que para nós, dentro da nossa gastronomia ou do nosso comer regional, e que às vezes eu não posso chamar de gastronomia, ele tem que ter uma quantidade excessiva de alimento. Tá? E que não pode, se eu vou oferecer um buffet em algum evento, ou um à la carte também, né, o empratado, se reclama da pouca comida. Como tirar isso dessa ideia de que comer fora ou comer em eventos tem que se comer em quantidades, Moisés? Para valer a pena, às vezes, né? Até pelo valor, né? Eu trabalhei muito isso nas outras instituições também que eu já frequentei, né? A última delas eu implementei e coordenei o curso de gastronomia da Uniriter, onde sou embaixador hoje, também assumo essa posição pelo trabalho que eu desenvolvi ali. E sempre eu falava isso para o aluno, né? Que é cultural, né? Essa sensação que a pessoa tem em que precisa ter muita comida na mesa, né? De qualquer tipo, de qualquer valor, né? Nem se importando mesmo para as coisas nutricionais ou para aquela, né, a verdadeira comida que a gente precisaria estar ingerindo. A gente hoje, né, depende às vezes ou consome muito produto industrializado e eu sempre digo, não é que a gente não pode consumir ele, a gente não pode ficar refém dele, a gente pode ter eles para nos agregarem, a nos facilitarem alguns processos, né? Onde a gente tem um grande evento, enfim. E eu falo isso para o aluno, que é cultural. Talvez a gente vai demorar um pouco para mudar essas gerações, mas a gente tem que pensar assim, será que eu precisaria comer tudo aquilo que está sendo exposto ali naquele buffet? Né? E eu faço uma brincadeira e até falei isso com a professora quando a gente conversou um pouquinho aqui sobre estar hoje aqui participando do programa, é que eu vou no caminho numa cidade, pode ser lá em Porto Alegre, e daí vou lá no calçadão, ou como é aqui também, no calçadão daqui. Pode ser. E várias ofertas, né, sendo passadas ali quando perto do almoço, tem alguém lá ofertando o seu restaurante, vem aqui, tem 15 saladas, 15 pratos quentes, 15 sobremesas e tu paga, isso é um exemplo, tá? Não estou dizendo que tenha isso, mas é muito parecido. R$29 e tu ganha um refrigerante. Nossa! Né, ainda. E, pessoal, eu vou só te interromper, depois eu gostaria que você continuasse com isso. Quando Moisés fala isso, a gente remete a um pensamento que hoje nós temos, ou dados estatísticos que nós temos sobre obesidade no Brasil. Sim. E a obesidade, ela vem desse comer diferenciado em quantidade. É nessa oferta desse tipo de alimento que nem sempre vai ter um valor nutricional. Por favor, eu gostaria que você terminasse esse pensamento aí sobre comer qualquer coisa a qualquer preço. Isso, então aí tem essas ofertas, vai lá, com certeza é encantador, né, tu ouvir isso e tu entrar nesse restaurante. E daí eu sempre digo assim, olha, vai entrar lá e ver o processo dessa produção toda de comida, porque hoje dentro da gestão de um restaurante, a gente tem que ter processos econômicos de preparo, porque a equipe um pouco é reduzida, né? Uma pelos custos operacionais mesmo da gestão, um custo de funcionário e tudo mais. Então o dono, o gestor, ele tem que estar preparado, né, daqui para frente, a gente ter um cardápio mais sustentável. E culturalmente, a pessoa que está nos ouvindo aqui, né, todos nós, a gente se conscientizar de que realmente a gente não precisa comer tanto, né, ter tantas opções, porque se eu for pensar assim, nessas opções todas que esse restaurante está oferecendo, quantas delas eu vou conseguir comer? Vai ser uma terça parte disso e olhe lá ainda, né, que eu vou poder usufruir. E onde vai tudo aquilo? Aquilo vai ficar exposto ali, vai ficar, né, outras pessoas vão virem comendo, tem, né, N possibilidades daquilo ser contaminado ali, por várias situações. Vocês estão, né, percebendo percebendo quantos pontos diferenciados é o comer bastante? E a produção aspecto lá sanitário. Dentro. Exato. E lá dentro da cozinha, com a minha redução de funcionário, será que todos os processos de cuidado para eu expor aquele alimento lá na cuba, na travessa, na temperatura tem que ser mantida, ou técnica de descascar ou de eu cortar aquela carne,
de eu aproveitar melhor meu alimento, não desperdiçar tanto, que hoje a gente desperdiça muito alimento na produção, né? A gente pode, e eu vou nas consultorias, às vezes assim, eu abro a lata de lixo e vejo quanto que aquele restaurante lá está tendo prejuízo. Moisés, né? eu me preocupo muito com isso, né? E vem ao encontro do que nós passamos agora há pouco no Rio Grande do Sul. Aí você fala sobre isso aí, então você fala sobre sustentabilidade, fala sobre meio ambiente, aonde é que nós estamos caminhando. Até eu estava conversando com você que nós desperdiçamos mais de 30% do alimento. Isso falando nacionalmente. Exato. Então, olhe quantas pessoas E é um número poderiam... amigável ainda, né? Vamos dizer, eu acho que desperdiça amigável, muito mais do que isso. Mas quando vocês viram, eu vi a imagem do Moisés abrindo a lixeira e vendo a quantidade de alimento desperdiçado. Nós estamos falando com a Laís, que está presente hoje no programa Coma Bem, que ela poderia fazer a moranga para o filho com a casca. O purê, enfim, que está sendo feito. Ela vai agregar o quê? Fibra, vai agregar uma quantidade maior de vitaminas e minerais. Eu acho que dentro desse contexto que nós precisamos ver a sustentabilidade e meio ambiente. Eu não sei se você concorda com isso. Não, concordo. Então, como eu digo, demora um pouco, né, para entrar na cabeça lá do ser e a gente entender que aquilo ali, a gente não precisaria de tudo aquilo. Moisés, e daí como é que se faz para a gente pensar algo diferente nesse sentido e a gente começar a ser mais sustentável, mais amigo da natureza, porque, vamos dizer assim, o meio ambiente nos dá vários sinais. Eu estou dizendo da lata de lixo, com um monte de alimento desperdiçado, mas ao mesmo tempo existe ali uma lata de lixo com mistura, né, de plástico, não existe uma seleção às vezes correta, né, dentro daquele próprio local. Então aquilo ali também está sendo jogado, né, para a comunidade. De que forma? N formas, né? Do desperdício daquele plástico, de como aquela embalagem daqui a pouquinho poderia chegar para mim, né? De umas embalagens mais sustentáveis. Mas isso custa, e como é que eu vou diluir isso? Por isso que a gente precisa de um tempo para mudar isso, porque quanto mais oferta, a gente também vai ter um preço mais competitivo, né? Por enquanto existe poucas empresas que fazem embalagens especiais, mais sustentáveis, custam caro realmente para a gente se adaptar ou para a empresa se adaptar a entregar isso para o consumidor. Mas assim, à medida que a gente vai consumindo mais isso, se interessando mais, a indústria, né, vai percebendo e vai se adaptando e vai ter mais concorrência e o preço vai baixar. Então, o fato é que, e como é que a gente pensa nesse restaurante? Como é que esse gestor pensa? Em diminuir as suas opções. Mas daí ele não vai conseguir cobrar porque ainda vai ter o público que vai querer o número em vez de qualidade. Né? Mas não é só em restaurante. Isso. Não é, Moisés? A gente estava falando em eventos, né? Se você vai servir, se você vai servir à la carte, é aquela quantidade, mas sempre se quer um pouquinho mais. E eu sempre penso, você até colocou que em alguns eventos, quando você tem, ou numa formatura que vai demorar, o que fazer então? Vamos dar o Moisés vai dar uma sugestão para que a gente vá a um evento, vá a um jantar e a gente coma menos e a gente fique satisfeito. Isso. Eu até coloquei para você que em uma determinada época, estive com meu filho, me levou a um restaurante. Quando chegou, era o primeiro prato, era entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa. Gente, eu não comi sobremesa. Inclusive, fiz uma coisa que não deveria ser feita no restaurante, dei a ele. E eram pequenas quantidades. Porções ali. Eram muito pequenas porções. Então, o comer, o saber comer, ele se dá também, não é, Moisés, pela beleza do prato, pelo sabor, disso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos mostrando aqui algumas verduras e legumes. Isso aqui dá para fazer um banquete com o que nós temos aqui. Tá? Agora eu vou desafiar o Moisés, tá? Para que ele fale para a gente, dando uma olhadinha geral aqui, e nós temos uma recepção. Moisés, isso não estava no script, tá, gente? Ele vai olhar aqui o que nós poderíamos fazer por um evento, tá? E que vai ser uma à la carte, mas vai demorar um pouco. O que se deve fazer? Tá? E do que nós temos aqui, alguma sugestão. Tá? Não estava no script, tá, Moisés? Mas eu sei que ele sabe.
Não, perfeito. Então, só para tentar resumir um pouquinho lá o que eu estava falando, para chegar agora nesse desafio que a professora colocou aqui para mim, mas o fato é, como é que eu penso então lá naquele restaurante? Eu vou procurar um restaurante que tenha menos opções e uma qualidade melhor, mas daí vai bater uma outra porém. Esse restaurante que serve menos, e existe em alguns locais por aí, ele cobra mais. Por quê? Ele tem um insumo um pouquinho melhor, né, um pouco melhor, e tem processos que ele obedece e que ele expõe aquele alimento de uma forma melhor apresentado, que tem muito mais qualidade, e o profissional lá envolvido também está ali se esmerando e colocando isso, mas aí ele é R$80 por pessoa. E daí todo mundo diz, olha, eu não vou conseguir comer nesse buffet, eu vou ter que apelar para esse que tem maior variedade, menos qualidade, e eu vou comer dele. Bom, aí você pode pensar assim, vai e procura um restaurante de menor, de esquina, um boteco, muito bom, gente, onde uma ideia tenha maravilhosa. um prato feito, onde ele só troque, né, a proteína e o acompanhamento continua o mesmo. Vamos lá, eu vou lá no restaurantezinho pequeno, onde ele só serve uma laminuta. E nessa laminuta ele troca se ele quer peixe, ou se ele quer carne, ou se ele quer frango. E o acompanhamento, arroz, batata frita, o feijão, o purê, a salada, enfim, ele continua tendo aquilo nas outras opções da proteína e ele consegue pagar os 20 e poucos reais que ele queria investir lá e tem um suco para acompanhar também. Só o que acontece ali? Ele só faz, né, esse dono lá, esse colaborador só faz isso e faz muito bem feito. Uma delícia. Porque ele não tem uma gama enorme para atender e para ter que expor para poder valorizar o produto dele, mas eu estou comendo muito melhor ali. Então, daí eu vou uma vez por mês lá naquele lá, que é R$80, para eu entender que realmente, poxa vida, é diferente. Realmente vale a pena pagar esses R$80. Eu boto até, né, não sei, o tempo que a gente vai conseguir agora contando todo esse... Eu vou ter que vir aqui mais vezes, né, professora? Mas eu penso assim, o café colonial, que todo mundo gosta agora no inverno, né? Ótima De quantas abordagem. opções existem ali naquela mesa? Eu precisaria tudo isso, né? Aquilo ali vai aonde? Se eu não consumir, aquilo foi exposto na minha mesa, veio lá a coxinha, veio tudo que é fritura, veio o pão, veio doces o bolo, em geral. veio as opções em geral ali, a torta, a quiche, e daí eu comi um pouquinho de cada coisa. E daí tudo aquilo vai o quê? Seria o certo daqui a pouco eu dizer, olha, eu paguei por isso, né, aquela exposição toda, me traz pote e vou levar. Claro que o restaurante não vai deixar. Onde é que vai? Numa lata de lixo? Não, porque esse restaurante fecha na semana seguinte se ele fizer isso. Então, ele vai ter que repaginar aquela sobra toda, tomar que ele repagine, bote na fritura de novo e vamos lá tocar para outra mesa que vai chegar depois. Mas isso aí tem um embate muito grande, né? Tem um embate muito grande quando a gente fala em valor nutricional e fala na qualidade do alimento, Moisés. E daí essa cultura que a gente precisa mudar, né? Ótimo. Vocês que estão ouvindo aí, a gente precisa perceber isso. Como é que a gente tenta ver? Tentar buscar, né, opções mais saudáveis, menos opções que eu vou entender que aquilo ali tem um processo para cumprir e que eu vou estar comendo uma coisa mais correta, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Então, porque eu sempre, daí só para terminar aqui, sim, não tem problema, desse café, eu digo assim para o aluno, né? Eu boto esse exemplo para eles e digo assim, me diz uma coisa que tu foi lá nesse local e que tu saiu de lá, poxa, eu vou lá, voltei de lá e vou ter que voltar lá para comer, porque um alimento porque ficou na memória. O bolo de milho ficou na memória. E daí ninguém me fala nada, porque nada gravou, nada impactou, porque aquilo ali está em grande escala, não tem uma malícia, não tem um veneninho lá, não é veneninho no sentido ruim, mas eu digo uma característica do local, né? Tu tem uma identidade, tu ir lá e dizer, hoje os bolos que tem lá são os melhores, eu vou ter que voltar lá para tomar esse café. Então não há como fazer isso, não tem como eu ter essa gama enorme hoje em dia de alimento, se eu não partir então, se eu tivesse culturalmente ainda ter que atender a esse público, ele vai continuar comendo mal, com certeza. Não é a quantidade, o mal é na saúde que isso vai me impactar. A professora falou resultado. Da obesidade, eu fui um obeso há 3 anos atrás, vamos dizer, e fiz uma bariátrica. Olha só. Né, onde a gente vê, né, poxa, mas como é que tu conseguiu engordar tanto, tu sabendo comer bem? Eu digo,
são vários impactos, né, que a gente busca no alimento, como a gente busca para qualquer outra coisa. Umas fugas, né, que a gente pega e vai lá comportamento e come alimentar. Comportamento. E que aconteceu isso. E depois que eu fiz a bariátrica, a gente merece um cuidado contínuo, senão a gente vai voltar a ser aquilo que era antes. A gente entende que, poxa, o alimento ele também é um ser que eu preciso cuidar, me cuidar, para eu poder continuar, senão eu vou voltar àquilo e eu vou ter mais problemas de saúde ainda. Então, gastronomia e nutrição aliados para a saúde, né? E hoje, né, o evento que eu faço, e daí partindo do desafio que a professora me colocou aqui... Eu sei, gente, ele constrói... Gente, vocês vão ver aí nas imagens, fotos, tá? Nas imagens, o que o chefe Moisés produz. É algo de ficar com água na boca o tempo todo e realmente o que você faz... eu acompanho o Moisés há muito tempo. Realmente o que ele faz é primoroso. Olhando, a gente chega a salivar. A escala hedônica do alimento é fantástica. Moisés, por favor, fala aí pra gente. Então, eu crio, né, um destaque assim, né, dentro dos meus serviços que eu ofereço, onde eu tento colocar o empratado, né, no serviço para mudar essa cultura da pessoa que quer ainda muito consumir do buffet. E ao mesmo tempo que ela quer, às vezes, o buffet, ela quer quantidade, né, ainda. E daí eu tento assim, poxa, olha, que tal a gente começar, que é uma das fotos e algumas que vocês vão vendo aí, onde eu ofereço uma mesa de pães e antipastos, onde são produções minhas, onde tem um pão de fermentação natural, onde eu produzo lá na minha produção, mas eu tenho um forno específico para isso. Não, gente, eu faço isso num forno convencional de casa, no meu fogão a gás lá, ou no meu forninho elétrico também. Se o restaurante tem essa possibilidade, nós temos um forno, como fazer isso até em casa, não é, Moisés? Faço em grande escala, daí ok, mas assim, eu parto do princípio então que eu ofereço, aquilo ali tem um valor diferenciado também, né? Então eu coloco, como digo, é uma produção minha, então tu vai comer um pão que eu fiz, um pão de fermentação natural, aí eu coloco alguns experimentos, eu faço um pão de moranga, né, como tem a moranga aqui. E já né? Criamos um prato. Isso, já criamos um prato. Então uso da semente dela para ter lá uns grãos também junto no pão, para identificar, uso de uma cúrcuma, que não tem aqui, mas poderia ter o açafrão da terra também, né, como um aditivo ali da cor, um pigmento, onde também vai dar uma característica, né, nutricional no pão ali também, agregando mais a moranga. Faço um pão de nozes, que lá na estrutura dele, depois que ele faz a fermentação, ele vira um pão roxo, né? E dali eu posso botar alguns grãos também, as nozes já vão fortalecer ali também, mas o amido ele pigmenta com o óleo das nozes e ele faz a polpa roxa e até, daí eu uso uma azeitona preta para colocar junto no pão. Nossa, e daí ele fica muito maravilha. Mais saboroso. E daí eu coloco isso no evento, olha, tu vai ter essa mesa porque o teu convidado vai chegar, ele não vai ter que esperar, porque às vezes do empratado é isso, poxa, o cara vai demorar para começar a entrada, prato principal e sobremesa, que geralmente é num evento que nem esse, vai demorar, eu vou passar, meu estômago aqui vai passar fome de um intervalo para outro. Não, tu já vai ter essa mesa para abastecer o teu cliente, o teu convidado, ele vai chegar e já vai petiscando ali. E depois ele vai já inicia de um prato quente. Serviço, né? Ou de uma entrada, se o cardápio for exigir isso. E depois vai para a sobremesa e ele não vai sentir essa saciedade que ele precisa para consumir, para matar sua fome, né? Ótimo, vamos dizer assim. Ótimo. E daí ele já está chegando na sobremesa e daqui a pouquinho acontece que nem a professora disse, não vai ter estômago para comer aquela sobremesa ali. Então, né? Dentro da sobremesa, dentro das frutas que a gente tem aqui, a gente pode criar várias coisas. Eu dei exemplo da moranga, Ótimo. Mas a gente tem a caponata que a gente pode fazer com os pimentões, com a cebola, né? Olha só aqui, gente. Então temos aí muita coisa para ser ocupada e ter para a gente explanar isso, os temperos que a gente precisa abusar também. Sim. Eu digo abusar porque os temperos frescos são um papel interessante para a gente, né, dos secos que a gente utiliza, que são bons também, mas os frescos nos dão mais frescor, nos dão mais um alimento, né, com mais característica manual, né, mais orgânicos possíveis hoje em dia para a gente ter mais saúde ainda. Ótimo, ótimo. Obrigada, Moisés. Pessoal, uma lição, tá? Uma caminhada, tá?
uma competência única no fazer a gastronomia e no apresentar pratos diferentes dentro de uma cultura alimentar que é uma cultura alimentar regional também, não é, Moisés? Moisés, eu gostaria de te agradecer muito pela sua presença aqui. Gente, o Moisés só deu uma palhinha de tudo aquilo que ele sabe, que ele conhece, tá? Então, Moisés, muito obrigada pela sua presença. A gente vai aguardar você na nossa especialização e quem sabe em alguns cursos de extensão para que a gente aprenda o comer com qualidade, o comer com sabor e o comer com valor nutricional único. Programa Coma Bem, até a próxima!